Muito bom dia, boa tarde, boa noite, canal Alexandre Lucas Flá, chegando junto com vocês para um vídeo muito especial. Praticamente, como eu digo, uma live. Vamos ter muito assunto, né? Vamos falar do Mengão, mas vamos começar a falar dos nossos adversários. Botafogo empatou com o Corinthians, se afastou do bloco da frente. E o Vasco, hein? O Vasco está enrolado lá, apareceu um probleminha lá na água e na luz do Vasco, né? Surgiu alguma coisa lá na água do Vasco. E Fluminense, para dizer que eu não falei de Flores, o Fluminense querendo o Vitinho, cara. O que vocês acham? Teve rubro-negro aí achando que é chapéu. Pelo amor de Deus, vocês queriam o Vitinho de volta? Sinceramente. Então vão chegando, deixando aí o like, se inscrevendo no canal, né? Canal Raiz, né, gente? Canal de muita interação com vocês. Hoje eu peço que mais do que nunca vocês botem comentários, botem sugestões nos comentários, porque o próximo vídeo vai ser mais do que interativo, hiper interativo com vocês. Começar a falar do pacote? Vamos começar a falar do pacote do Boto? Boto se movimentou, né? Eu até comentava a respeito do desligamento do Runco, muita gente dizendo por que o Boto seguiu em frente e o Runco saiu. Eu acho que é porque esse momento janela não era um momento propício para você fazer uma ruptura no departamento de futebol com o diretor de futebol e o scout ficaria prejudicado. Então tá aí, parece que o que eu falei tinha algum sentido. O Boto tá agora botando para quebrar, né? Como diz a galera aí. Vamos dar uma olhada aqui. Saul, primeiro contratado a ser anunciado, 30 anos, um jogador canhoto, beleza? Jogador canhoto que vai jogar com a camisa 8 do Flamengo. Foi o primeiro a ser anunciado. O Emerson Royal, 26 anos, ambidestro. Vai jogar com a camisa 22, também anunciado. O Samuel Lino, que eu botei como destro, na verdade é ambidestro. E na verdade ele não tem 24 anos não, ele já fez 25, faz 26 em dezembro. E o Carrascal, hein? O Carrascal, esse ainda não foi anunciado. Eu até brinquei no vídeo passado que o Carrascal estaria chegando, né, nessa situação aqui, né? Estava chegando de jangada. Mas é porque a situação do Carrascal, por ser um jogador que está vindo da Rússia, nós estamos trazendo dois jogadores da Espanha e um jogador da Itália. O jogador vindo da Rússia tem todo um trâmite mais complicado, né? Os russos já são complicados e parece que a situação do Carrascal se complica mais ainda em função disso. Dos contratados, né, o Saul é um meia que deve jogar ali mais ou menos fazendo a função que faria o De La Cruz, um jogador de 1,83 m, um jogador de muita qualidade, jogador muito físico. O Emerson Royal, um jogador de 1,81 m, né, chega com uma certa desconfiança por causa da passagem dele, principalmente pela Inglaterra. O Samuel Lino, jogador que passou pela base do Flamengo, en passant, em 2017 para 2018, não foi aproveitado, foi vendido lá para fora. É um ponto de esquerda de 1,77 m, jogador, como eu falei, ambidestro, bate bem de canhota, vi alguns lances dele. Então, um jogador de 25 anos. Agora, o Carrascal, que é um jogador que a gente está esperando, né, para ver se ele vem ou não vem de vez, né? Até agora parece que está tudo acertado entre o Flamengo e o jogador, mas está faltando fazer ali uma triangulação. Parece ter um jogador do Atlético Mineiro indo para o clube russo e o Flamengo vai pagar o Atlético, vai ser meio que uma jogada casada aí, pelo que parece. Outro jogador que parece sempre o nome dele nas cogitações aí do mercado é Lucas Paquetá. Caso ele seja absolvido, eu acho muito difícil o Lucas Paquetá vir. O outro Lucas, que também aparece o nome pintando aí, Lucas Beltrán, um jogador que está no futebol italiano. Por enquanto só são nomes especulados, né? Nada certo sobre esses jogadores, e outros nomes com certeza vão aparecer ainda no mercado como possíveis contratados para o time do Flamengo. Vamos falar do nosso DM que deu uma melhorada, né? O DM, eu montei essa gradezinha aqui com os jogadores, estava lotado o DM, e daqui nós já temos aqui, ó, dois jogadores que estão saindo do DM e já estão liberados. É o caso do Plata, tá? O Plata já está liberado, e o outro jogador que está liberado, que não está aqui nessa lista, que é o Alan, né? O Alan que ficou fora do último jogo. De La Cruz segue em problema. Então, continua no DM Danilo, Alexandro, Ayrton Lucas, Pulgar, que vai ser o jogador com mais tempo fora, e o Michael também parece que continua no DM. Essa é a atual situação do DM do Flamengo.
Vocês estão achando que o Flamengo está com muita gente no DM de uma hora para outra? Será que o trabalho do departamento médico não era só o Runco que tava precisando ser cobrado ou de uma outra forma ser pressionado? O que está acontecendo? Será que é por aí? Dê a sua opinião aí, que é importante, tá certo? Devemos lembrar também que a gente está falando de janeiro que devem acontecer saídas e isso vai ser tema do próximo vídeo, né? Vou botar uma lista aqui de jogadores que o Flamengo já está em vias de negociar e a gente vai falar muito sobre isso, além do Bruno Henrique, que tem toda essa situação peculiar dele, né? O time do Flamengo joga contra o Atlético Mineiro nesse domingo. De repente vocês estão assistindo o vídeo, o jogo já está acontecendo, ou já aconteceu. E depois tem mais do overdose de Atlético Mineiro pela frente no campeonato, pela Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na sequência. Ou seja, é muito Flamengo e Atlético. Vou passar agora para vocês uma perspectiva aqui diferente, que o canal faz algumas coisas diferentes, e essa perspectiva aqui da classificação. Olha só, Flamengo em primeiro lugar, porque eu fiz uma classificação por pontos perdidos, já que o número de jogos nunca se parelham, né? Tá complicado. O Palmeiras agora está com o mesmo número de jogos nesse instante que o Flamengo, mas daqui a pouco o Flamengo vai ter um jogo a mais que o Palmeiras e o Cruzeiro vai voltar a ter 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então o Flamengo tem 12 pontos perdidos, o Palmeiras está com 13 pontos perdidos e o Cruzeiro 14. Então, por esse viés, a gente tem o Flamengo liderando por pontos perdidos. Isso é válido, Alexandre? Sim, como perspectiva e projeção, sim, porque em algum momento os times vão ter a mesma quantidade de jogos. Galera, nós vamos seguir o vídeo tem muito conteúdo, nós vamos ter uma entrevista agora. Peço que vocês deixem um like, que vocês compartilhem o vídeo. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O vídeo tem uma homenagem no final, então eu peço que vocês dêem uma moral para o canal. É um canal novo, um canal que está ganhando espaço de uma maneira orgânica, de uma maneira honesta. Tá? Eu tento fazer os vídeos com a maior descontração possível, mas sempre com muita responsabilidade. Como eu digo, o canal é minúsculo, mas a responsabilidade é maiúscula. A gente vai falar muito do Flamengo no próximo vídeo, depois desse jogo contra o Atlético, perspectiva da Copa do Brasil e aí já projetando para o primeiro jogo também da Libertadores das oitavas de final, quando o Flamengo vai pegar o Internacional. Lembrando sempre, o Flamengo vai ter que se movimentar no mercado ou fazer um ajuste qualquer. O Flamengo não terá de Arrascaeta e o Pulgar continua fora. Ou seja, o meio-campo do Flamengo continua bem combalido. Lembrando que o De La Cruz também é um jogador difícil de se contar com ele. Então é isso, galera. Sigam aí, sigam acompanhando o canal e sigam assistindo essa maravilhosa entrevista aí com a psicóloga. Já a gente reitera aí com mais interação com vocês. Fique no canal. Canal Alexandre Lucas Flá. Muito bem, estou aqui com Fátima Maria, psicóloga, vai conversar com a gente no dia de hoje. Vai passar algumas informações, trocamos ideias e agora vamos trocar ideias com vocês. Muito obrigado, Fátima, pela presença mais uma vez. Agradecendo você a sua presença e depois você vai passar aí as suas credenciais acadêmicas para a gente, mas já vou te mandando uma primeira pergunta. Esse período que a gente vivenciou aqui no planeta Terra, né, pré e pós-pandemia, mudou a vida de muita gente. Convivemos intimamente com o medo e dentro do esporte não foi diferente, né? O público fora dos estádios, esse distanciamento, atletas ficando contaminados, o time do Flamengo mesmo jogou muito desfalcado uma vez contra o Palmeiras. Como é que ficou a vida e como é que os atletas e o público em geral começou a olhar e lidar com o departamento, a psicologia, o psicólogo começou a ser visto de outra forma, como diz Bruno Henrique, em outro patamar? Então, eu sou Fátima Maria Vieira Stadler, formada em Psicologia pela Gama Filho. Fiz a pós em Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela Estácio de Sá e Psicologia no Futebol pelo Futebol Interativo. Respondendo a sua pergunta, Alexandre, a pandemia foi um horror para o mundo inteiro, né? Foi um caos. Ninguém tinha direcionamento de tratamento, de vacina, do que ia fazer, o que ia acontecer, como é que era esse vírus, de onde veio. Então ficou tudo muito vago, tudo sem perspectiva de futuro, né? Isso não seria diferente também para os atletas, né? Eles, como seres humanos, eles podem ser contaminados, alguém da família falecer, né? Eles terem medo, ansiedade,
essa incerteza e esse vazio que ficou no mundo todo, entendeu? Então, eu acho que eles começaram, tanto os atletas como as outras pessoas, a procurar psicologia porque você tinha que tratar os seus medos e sintomas daquele pavor que você estava vivendo, do luto, daquilo que você achar de não sobreviver ao próprio vírus, né, a doença. Então, o atendimento online fluiu constantemente. Eu, por exemplo, tinha 100 pacientes por semana, de domingo a domingo. E agora que passou todo, vamos dizer, passou todo esse período de medo agudo, a psicologia já atingiu uma outra visão diante das pessoas? Você acha que o público em geral começa a ver com outros olhos a psicologia? Começa a ver como uma coisa importante, um tratamento é importante, alguns preconceitos ainda existem, né? Mas, sim, aumentou até a faculdade de psicologia, o boom das pessoas procurando isso como carreira, a faculdade de psicologia está tão cara como uma odontologia, no caso, dependendo de onde você vai estudar, qual a pós que você vai fazer, então porque foi bem mais procurado como profissão também. Eu vou te passar uma questão agora, que a psicologia eu acho que sempre sofreu um certo preconceito de parte da sociedade, né? Até dentro do próprio Flamengo, nós tivemos um vice de futebol na gestão passada que parecia que lidava com um certo desdém com a questão da psicologia. Aí eu vou te fazer uma pergunta, duas perguntas dentro de uma. A divisão de base do Flamengo, né, que faz a captação dos jovens, preparação deles, formação deles e depois a transição, parece que no último degrau, que é o da transição, vem tropeçando nesse último degrau. A gente tem um exemplo aí do Matheus Gonçalves, que está patinando agora, parece que vai acertar, o Lohan, outros jogadores, né? Sim. Esse deslumbre, essa dificuldade do último passo, que é quando o atleta para de ganhar uma ajuda de custo e passa a ganhar um salário mais vultuoso. O departamento de psicologia, o trabalho do psicólogo, ele é muito importante, muito atuante. Eu vou pedir a sua opinião, eu tenho a minha, logicamente. E complementando com outra pergunta, de um modo geral, na sociedade, os jovens, de um modo geral, você acha que no século XXI, esse jovem de hoje é um jovem mais denso, mais complicado de você lidar, porque ele nasceu dentro de uma era da internet, muito diferente da minha juventude, por exemplo? Então, respondendo você a questão do atleta, né, eles vêm desde criança sendo trabalhados para serem um atleta de alto rendimento, né, que a gente fala, porque tem um salário maior, pode ajudar a família mais, eles são arrimo de família, né, eles são colocados como uma salvação daquela família que tem uma situação financeira ruim, uma estrutura familiar difícil, né, então eles ficam bem perdidos na hora de você vai pro profissional, você não vai, como é que você vai render, uma autocobrança assim injusta com eles mesmos, e isso atrapalha o treino, o rendimento, atrapalha tudo. O psicólogo pode trabalhar tanto em grupo como individual essas questões, dando palestras, fazendo dinâmicas, acolhendo ou no próprio consultório, ou indicando para outro colega, ou então você vai lá e conversa com o próprio departamento, um individual com um atleta que está precisando de ajuda. E também os caras de alto rendimento também têm depressão, também têm ansiedade, também tem problema na família, então eles também podem procurar. Entendeu? O profissional pode ir lá, ir a campo, no dia que tem jogo, estudar os treinos, assistir treino, conversar com o técnico, conversar com fazer o acompanhamento do dia a dia, né? Fazer o acompanhamento da rotina dele, porque você tem que melhorar a rotina dele. Essa é a demanda dele maior. Tem que melhorar a minha rotina de treino para ser um melhor jogador, para poder construir uma carreira mais sólida, né? Que muitas vezes o pessoal esquece que é um jovem que está ali dentro daquele corpo do atleta, né? Daquele ídolo que começa a se desenhar. Exatamente. Então, tem a questão da vaidade da pessoa também, né? Que isso atrapalha bastante. Isso, né? Que a rede social hoje em dia bota num patamar, num nível absurdo. Exato. Fátima, o papo tá bom, vou te agradecer muito, vou pedir para você fazer suas considerações finais, deixar o seu contato aqui, mas vou te mandar uma última pergunta. O Flamengo hoje trabalha com uma equipe multidisciplinar, não é só do Flamengo essa questão, mas com DM, departamento médico, departamento de fisiologia, a preparação física e o departamento de psicologia está chegando para participar dessa multidisciplinaridade. Você acha isso fundamental e que tem que ser assim, mas além disso, alguns atletas precisam e devem procurar
em casos específicos, um acompanhamento particular, a gente tem um exemplo de um jogador dentro do Flamengo que é o Michael, que passou por uma crise existencial, sei lá, muito complicada, ele mesmo relata, né? Então, como é que você acha, como é que deve lidar o atleta, o Flamengo e o atleta com relação a essa questão? Olha, o psicólogo em alguns clubes, e eu acho que no Flamengo também, está crescendo essa questão de você multidisciplinar ser uma coisa fechada. Um psicólogo pode conversar com o pessoal da fisioterapia, do preparo, o pessoal até da limpeza, assim. Ele pode ter uma conversa com o atleta e ter até desabafar com ele. Então, ele tem que ir procurando, pesquisando, conversando com os atletas, mostrando para que veio, mostrando o trabalho, fazendo palestra, dinâmicas, trabalho em grupo, assistindo aos jogos, assistindo até aquela questão de você ver o rendimento do atleta naquele jogo, o que ele errou. Então é importante, porque isso vai ser o assunto do trabalho do psicólogo com o atleta, entendeu? Sim. Então multidisciplinar é importante. Para ele, de repente o atleta não quer fazer trabalho em grupo, mas ele quer para o individual. Mas aí você já tem um aporte para poder ajudar ele, entendeu? Entendi. Fica com mais elementos para trabalhar. Além de ser o trabalho dele como atleta, o trabalho dele fora também. Perfeito, entendo. Fátima, quero te agradecer e quero que você deixe o seu contato, que a galera vai querer te encontrar. Então, eu tenho contato pelo Instagram, que é Stadler Psicologia. Depois é bom ele botar o Stadler na descrição, porque é difícil de achar. E também tem o meu contato do WhatsApp também, 9841555246. É isso aí, pessoal. Quem não conseguiu pegar aqui no laço, vai lá nos comentários, deixa o comentário e pede que eu passo para vocês, tá beleza? Mais uma vez, muito obrigado, Fátima. É um prazer ter conversado com você. Galera, tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, gostaram da entrevista? Boa, né? Então agora vamos finalizar esse vídeo de uma maneira bem bacana, singela. No dia 15 de maio de 1956, nascia Adílio de Oliveira Gonçalves. E no próximo dia 5 de agosto faz um ano que ele nos deixou. Mas eu não vou falar de tristeza, porque tristeza e Adílio não cabem na mesma frase. Adílio era um cara de sorriso fácil e um drible mais fácil ainda. Quem conheceu Adílio, o seu futebol, viu ele desfilar muita categoria, driblava no guardanapo, se equilibrava na linha de fundo. Foram 616 partidas. 616 partidas com 128 gols. Uma infinidade de assistências. De 1975 até 1987, jogando pelo Flamengo, Adílio desfilou seu futebol maravilhoso junto ao nosso ídolo maior, Zico, e aquela geração de 80, que botou os ingleses na roda. E Adílio estava lá, marcando um dos gols na vitória contra o Liverpool. Toda e qualquer homenagem a Adílio é pouco, porque ídolos como Adílio são difíceis de se achar. Ele recebeu homenagem em vida e continua recebendo homenagens singelas como essa que eu estou fazendo. E vou fazer agora uma homenagem para quem é da antiga. Vamos ouvir a voz de Jorge Cury narrando um gol de Adílio. Pinga fora da área, pergunta para o Wilson, entrou Adílio, tirou de Wilson, ainda caminhando o Neguinho, o pão de bola vai chegando na entrada da grande área, dominou pelo comando, prepara-se Adílio, de pé canhoto, atirou, é golaço! Muito obrigado, Adílio. Muito obrigado vocês. Canal Alexandre Lucas Flá.